O fogo é um elemento intrinsecamente ligado ao funcionamento natural do cerrado. Mas, infelizmente, o que a população tocantinense observa é o número cada vez maior de queimadas criminosas que extrapolam esse limite natural. E como será que isso nos afeta? Vamos ver isso no capítulo de hoje do Tocantins Global. Olá, eu sou o João Vitor, sou acadêmico do curso de Ciências Biológicas aqui na Universidade Federal do Norte Tocantins e sou membro bolsista do grupo PET Ciências Naturais. E hoje eu estou aqui com vocês para falar sobre o meu capítulo lançado no livro Tocantins Global. O meu capítulo ele foi feito com orientação do professor Wagner Mariano e ele é intitulado Material Particulado e Morbidade Respiratória, uma análise da sazonalidade da seca e incêndios no estado de Tocantins. E como o título já sugere, nele eu vou buscar discorrer sobre essa relação entre a época de seca no estado, que é a época com maior número de queimadas, e o impacto disso, possível impacto disso na saúde respiratória humana, de acordo pelo menos com o que está escrito na literatura e com os dados fornecidos por plataformas governamentais, né, como o INPE e o DataSUS. Eu achei esse tema relevante para o contexto tocantinense justamente porque, em primeiro lugar, as queimadas já são muito recorrentes e fazem muito parte do contexto tocantinense. Aqui no estado, a maior parte dele é composto por bioma de cerrado e nós temos umas duas épocas bem definidas, no caso a época de chuva e a época de seca. E no caso da época de seca, o bioma do cerrado, a vegetação dele já tem uma propensão maior, digamos assim, a ser queimada. O regime de fogo faz parte do ciclo natural desse bioma. Só que na época de seca, a gente vê um aumento muito grande do fogo antrópico, que é aquele fogo de origem humana, né? Pessoas colocando fogo em matéria orgânica ou lixo, tanto no ambiente urbano quanto no ambiente rural. E por causa disso, tanto é que o Tocantins foi o quinto estado no número de maior focos de queimada registrados no ano de 2024, por exemplo. Então as queimadas são muito parte do nosso contexto e eu quis trazer o questionamento, né, a dúvida, trazer a luz para essa dúvida de que se essas queimadas afetam a gente não só nos nossos recursos naturais, né, se ela não é só um problema ambiental, mas o quão ela impacta diretamente na saúde da população, por exemplo, nesse caso da saúde respiratória, pela produção de poluente, né, de material particulado e de outros gases. E aí então, né, para poder discutir esse assunto, eu estruturei o capítulo em tópicos, né? Então os primeiros são mais de contextualização, são de introdução. Então eu falo um pouco sobre o contexto do estado, nesse contexto, né, das queimadas, do bioma do cerrado, eu falo um pouco sobre o sistema respiratório humano, e também eu falo principalmente sobre os índices de qualidade do ar, né? Então o que permite a gente dizer que o ar está com qualidade boa, está com qualidade ruim, está com qualidade péssima, está com qualidade moderada. E são índices específicos, né, estabelecidos pelo CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. E esses índices eles são estabelecidos geralmente pela quantidade, basicamente, de poluentes no ar, resumidamente. Então, por exemplo, se você tem uma certa quantidade, se você tem zero material particulado no ar, de zero até certa quantidade, ainda é tolerável, a qualidade do ar é considerada boa. Se você aumenta disso, ela vai para moderado. Se você aumenta mais, vai para ruim. Se você aumenta mais, vai para péssimo. E por aí vai. E cada nível desse tem um significado também, né? Então, por exemplo, o nível ruim, o que significa o ar estar com qualidade ruim? Significa que você já tem danos à saúde de alguns grupos de pessoas, por exemplo, crianças, idosos, grupos mais vulneráveis, pessoas que já têm doenças respiratórias prévias. Então, é importante saber isso para saber o porquê que as queimadas, por exemplo, podem fazer mal ou não. Se elas diminuem a qualidade do ar, elas podem potencialmente fazer mal à saúde humana respiratória. E, além dessa contextualização, também cito trabalhos feitos em outras localidades do Brasil sobre assuntos parecidos. Então, no caso, por exemplo, trabalhos que checam se numa cidade, na cidade do pesquisador, por exemplo, que tem queimadas próximas recorrentes, a qualidade do ar diminui por causa das queimadas ou não. Ou então, se justamente numa cidade com qualidade do ar ruim, se as pessoas têm mais problemas respiratórios ou não. E por que eu busco esses trabalhos? Eu busquei eles porque o Tocantins, apesar de ter esse problema recorrente de queimadas, nós temos poucos centros especializados de monitoramento de qualidade do ar. E isso de acordo
com o governo, com os relatórios governamentais. E, inclusive, os relatórios estaduais de qualidade do ar e de monitoramento do clima, eles não abordam tanto a qualidade do ar. Ela foi abordada, eles lançavam uma cartilha, né, de acompanhamento, se não me engano, semanal, desde 2023 até 2024, se não me engano. Só que qual que é o problema? Que, no caso, o problema para o trabalho, que para usar isso como dado do trabalho, é que essas cartilhas, elas foram feitas, primeiro, por um tempo curto, né, 2023 a 2024, acho que eu nem sei se chegou a completar um ano, e elas foram feitas justamente na época de chuva. Então, não serviria para discutir e também não traz não é muito elucidativo, né? Não traz muita informação para a gente sobre a qualidade do ar. Tanto porque no período que seria problemático, que a gente esperaria que a qualidade estaria ruim, seria no período de seca, que é o período que tem mais queimadas. E como esse foi feito só no período de chuva, tá lá falando que a qualidade do ar é boa, mas eu não posso inferir que a qualidade do ar continua boa, baseado nisso, no tempo de seca. Por isso, eu tive que ir atrás de outros trabalhos, assim, por exemplo, de localizações com situações parecidas, digamos assim. Então, um local que em regiões próximas constantemente tem ocorrência de queimadas, se nesses lugares, no lugar X, no lugar Y, no lugar Z, todos esses lugares registraram queda da qualidade do ar por causa dessas queimadas, então é possível, né, você sugerir, ter a hipótese de que provavelmente aqui, no contexto do Tocantins, também tem uma piora de qualidade do ar por causa das queimadas. E além disso, eu também fui atrás justamente de trabalhos, né, eu citei trabalhos que abordam como o maior número de gases poluentes, como por exemplo CO2, gases de nitrogênio e material particulado, né, que é realmente tipo assim, materiais, partículas de matéria liberadas no ar quando você tem a queimada, né, por exemplo, cinzas, né, digamos assim, com uma alta taxa disso na atmosfera pode impactar na saúde da população. Então, piorar os casos de asma, aumentar o número de internações. E isso está tudo descrito na literatura que realmente acontece. Então, você tem, de fato, uma piora em outros lugares registrada da saúde da população por causa dessas queimadas. Então, também, outra coisa que dá, digamos assim, para extrapolar para o Tocantins é que provavelmente isso acontece. Mas também, para não ficar só na extrapolação, eu fui atrás de alguns dados disponibilizados por alguns órgãos e plataformas governamentais. E aí, então, que dados seriam esses? Eu fui atrás, primeiro, dos dados sobre os números de queimadas por mês registrados pelo INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, nos anos de 2023 e 2024. E aí, com esses dados, eu montei um gráfico, né? Eu fui montando gráficos e ele deve estar aparecendo aqui na tela já agora, que é um gráfico sobre que você consegue ver o número de queimadas por mês, que realmente tem um aumento na época de seca, que é justamente essa época mais ou menos assim, de abril a maio até setembro e outubro, mais ou menos. É quando começa e termina a época de seca. E além desses dados sobre queimadas, eu fui atrás de dados do DataSUS, né, que é uma plataforma digital que tem os dados de internações, não só de internações, de mortes, de internações, de atendimentos do SUS. E no caso eu fui atrás das internações atendidas por mês, nesses mesmos anos, 2023 e 2024, no SUS, relacionados a problemas registrados, né, como problemas relacionados a doenças no aparelho respiratório. E esses dados vão estar aparecendo aqui na tela também. Eu peguei dos anos 2023 e 2024. Eu também peguei especificamente os dados relacionados à asma. E eu dividi também por faixas etárias, né? Então, por exemplo, de asma, eu peguei eles justamente porque uma parte considerável deles, como deve estar aparecendo aí na tela, são crianças, que é um grupo que é muito afetado, tem um sistema respiratório muito frágil. Uma coisa, inclusive, muito perceptível quando você analisa esses dados, por exemplo, do ano de 2024, né, vai ser colocado aqui de novo na tela o gráfico com as internações por mês no ano de 2024, você consegue perceber que o período do ano que tem os meses
com maiores números de internações corresponde ao mesmo período do ano que você tem os meses com maior incidência de queimadas. E até para facilitar essa comparação, eu fiz um outro gráfico, que agora vai aparecer na tela, que é um gráfico de linha, né? Você tem essa linha amarela representando o número de queimadas por mês nesses 2 anos, 2023 e 2024, e a linha azul correspondendo ao número de internações por mês nesses 2 anos. Você consegue ver justamente isso que eu falei, que justamente nessa época de março, abril até setembro, outubro, é o período que você vê os meses com maiores números de internações. Então, voltando para aquelas extrapolações e hipóteses do começo, né, parece que realmente elas fortalecem um pouco a ideia de que se você tem queimadas numa região, você tem uma piora da qualidade do ar. E se você tem essa piora da qualidade do ar, você tem uma fragilização na saúde respiratória da população e, por consequência, você vai ter mais pessoas com problemas respiratórios naquela região. No fim, então, a gente consegue perceber que as queimadas, além de um problema ambiental, né, que é geralmente o que é mais associado com o tema, elas são também um problema social, um problema de saúde pública aqui no Tocantins. Então, justamente por isso que eu achei interessante trazer o tema, para trazer essa atenção a essa outra face, digamos assim, do problema, que nem sempre as pessoas pensam sobre ou sabem sobre o quão mal faz para a população. E para pensar que, por exemplo, seria interessante ter um maior combate a queimadas visando essa política de saúde pública. Ou até mesmo, por exemplo, que o governo do estado de Tocantins voltasse a publicar os boletins com informações sobre clima, risco de fogo e outros parâmetros atmosféricos com os índices de qualidade do ar na época de seca do Tocantins, por exemplo. Seria a época de maior interesse, né, para a população, para essa informação chegar à população. Mas, no geral, é isso. Eu espero que vocês leiam o capítulo na íntegra, para, se tenham interesse sobre o tema, para buscar sobre, e que vocês gostem da sequência de vídeos que nós estamos apresentando aqui do livro. E deixem se vocês, para dar uma ajuda aqui no canal também, deixem o like e compartilhe o vídeo com pessoas que você acha que tem interesse nos temas descritos no livro e que pode ter interesse no livro também. É isso, até mais!